A graça e a paz do Senhor Jesus. Na nossa breve meditação desta semana, eu quero falar sobre duas palavras. A primeira dela é a palavra humildade. Eu já quero deixar claro que eu não estou tratando aqui de humildade quando alguém diz que fulano é de origem humilde porque ele veio de uma situação de pobreza ou de ser desprovido de grandes bens materiais. Não tem nada a ver com isso. Mas a segunda palavra é a palavra fé. Já falamos sobre ela em outras breves meditações, mas agora eu quero combinar humildade e fé. Muitas vezes encontramos pessoas que chamam muito a atenção para si mesmas, querendo provar ou demonstrar que são pessoas de fé, que são pessoas que têm grande confiança em Deus. Demonstram isso geralmente através da sua forma de orar ou das coisas que fazem e assim por diante. A essência da palavra fé, contudo, é confiança. A essência da palavra fé tem a ver com o quanto eu confio em outro e não em mim mesmo. E a fé que nós estamos tratando aqui, é claro, é a fé bíblica. Portanto, a confiança que eu tenho em Deus determina se eu sou uma pessoa de fé ou não. É para confiarmos. E para que nós possamos confiar, precisamos nos despir do nosso orgulho, da nossa autossuficiência, da nossa independência. É por isso que Deus, por exemplo, nos dá provas para que nós possamos perceber, não Ele, porque Ele sabe exatamente o que somos e do que somos feitos, mas para que nós possamos perceber através das provas se nós realmente confiamos em Deus, especialmente quando as coisas estão fora do nosso alcance, mas também quando elas estão dentro daquilo que nós podemos fazer. Elas devem ser consideradas da forma como Deus as traz, como uma qualificação, digamos assim, ou se você preferir, uma quantificação da nossa fé e demonstrar para nós mesmos do que nós somos feitos e como é a nossa confiança em Deus. Em Marcos capítulo 7, versículos 24 a 29, nós lemos sobre um encontro de Jesus fora das fronteiras normais da Judéia, onde era o seu principal campo de ministério, onde Jesus encontra uma mulher desesperada. A mulher, chamada no texto de Sirofenícia, e ela tinha uma necessidade que estava fora do seu alcance, e ela busca Jesus para encontrar uma solução. O texto nos diz: Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse, contudo não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, uma mulher cuja filha estava com o espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, Sirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam, até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele, Jesus, lhe respondeu: por causa desta resposta você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Talvez você precise de uma pequena explicação cultural do que está acontecendo aqui. O que tem a ver cães, cachorrinhos com a história e com o diálogo de Jesus com esta mulher? É simples. O judeu, Jesus era judeu, tinha uma cultura extremamente nacionalista, extremamente exclusivista. E a forma como ele tratava todo aquele que não era judeu era chamá-lo de cão. Jesus aqui usa esse costume cultural, muito bem conhecido também dos gentios, desta mulher, por exemplo, para dizer que a prioridade do seu ministério era o povo judeu. Assim, tirar do povo judeu, dizia Jesus, e dar para ela que era gentia, seria algo que não era apropriado nesse momento do seu ministério. É claro, meus irmãos, que Jesus veio para todos, e assim ele iria salvar gentios e judeus. Tanto que, no Evangelho de João, capítulo 1, nós encontramos que ele veio para os seus, os judeus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu a esses o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus estava meramente tratando daquele momento no seu ministério em que ele ainda estava para ser totalmente rejeitado pelo povo de Israel. Bem, colocada essa explicação de lado, você percebeu a resposta desta mulher? Ela era uma mulher desesperada, era uma mulher necessitada, era uma mãe cuja filha estava possessa de um demônio.
Ela não conseguia e não tinha ninguém que pudesse ajudá-la. Ela não tinha uma solução. Eu e você já estivemos assim, com certeza, em alguns momentos da nossa vida. Talvez, inclusive, com a saúde de um de nossos filhos. E diante da resposta de Jesus, esta mulher veste as proverbiais sandálias da humildade. A fé dela é destacada ao ponto em que ela se humilha diante de Jesus e disse: sim, eu sou um cachorrinho, mas mesmo um cachorrinho come das migalhas, do que sobra, que cai da mesa dos filhos. A humildade dela é admirada por Jesus, ao ponto dele conceder aquilo que ela estava pedindo. Outro texto que eu quero trazer para nós está em Mateus capítulo 8. Um centurião romano nos vai trazer a mesma lição de um outro ponto de vista. No capítulo 8, versículo 5, nós lemos: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondendo o centurião, disse: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sobre o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo a meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, preste atenção, Jesus admirou-se, disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Não é coincidência que esses dois exemplos acontecem com gentios. Jesus estava, de certa maneira, mostrando ao orgulhoso, vaidoso, autossuficiente povo de Israel, povo judeu, como era necessário confiar nele e depender dele, e em humildade exercer fé naquilo que ele estava prometendo. Algumas coisas que esses textos nos ensinam. Sua fé tem sido ajudada pela compreensão da sua incapacidade pessoal e da tolice que é não depender de Deus? Sim, a sua e a minha fé podem ser ajudadas, onde nós compreendemos a nossa limitação, nossa incapacidade e a tolice que é não confiar em um Deus Todo-Poderoso. Segundo lugar, diante das ordens, palavras objetivas das Escrituras, você tem se dobrado ou você levanta o nariz com um pescoço duro, a dura cerviz do povo de Israel do Antigo Testamento? Quando a Bíblia diz tal coisa, você tem se dobrado? A fé que lê a palavra, a fé verdadeira e obedece, é aquela que humildemente confia e segue aquilo que está sendo escrito. Que nós possamos, queridos, ter uma fé que não é baseada em Deus fazer o que eu quero, porque isso não é fé em absoluto, mas é dizer, assim como o próprio Senhor Jesus nos ensinou: seja feita a tua vontade e não a minha. A graça e a paz do Senhor Jesus.